aqui para te ouvir, meu Pai. E que a palavra venha de encontro ao nosso coração. Mude o que tem que mudar, transforme o que tem que transformar, coloque no lugar o que precisa colocar, Jesus. E que ao final da pregação, o Teu Santo Espírito possa ter tomado tantos nossos corações, que não reste tempo para a gente pensar em outra coisa, senão que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Quantos contentes com Jesus nessa noite têm motivos para glorificar a Deus? Que Ele, em sua bondade, graça e misericórdia, possa continuar nos abençoando. Me encontro alegre de estar reunido com os irmãos nessa noite, em nossa igreja matriz, em nossa casa, para poder mais uma vez fazer menção da palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, nossa liderança, Wilson. Deus te abençoe, meu amigo, pela confiança de mais uma vez estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que a todos os irmãos sintam-se abraçados, aos amigos. Vou citar nome não, senão eu falo um, falo o outro, aí depois um desvia, vai botar a culpa em mim, né? Então, sintam-se todos abraçados. Deus possa abençoar os irmãos ali da Nazareno. Feliz de estar revendo alguns irmãos ali. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, em nome de Jesus, Romanos capítulo 1. Vamos ler o versículo 16 e 17. Irmãos, eu prometo, não é promessa fajuta de pregador, que eu vou ser bem objetivo diante daquilo que está proposto para este culto, dentro da temática, né, a nós apresentada. Falar sobre a fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, para nós fazermos a nossa leitura inicial e assim passarmos a mensagem de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Algumas traduções, mas o justo viverá pela fé. Você senta glorificando a Deus e exaltando ao nome de Jesus pela sua palavra. Paulo escreve os Romanos para uma igreja cercada de dois extremos. Rapidamente situo nisso. Dois extremos. Primeiro, judeus que confiavam na lei e gentios mergulhados no pecado. Paulo ele entra esta carta declarando que o evangelho ele não vem para revelar a força do homem. Ele revela a justiça de Deus. É isso que Paulo já nas suas primeiras palavras ele vem declarando, trabalhando aos irmãos da igreja de Roma. Por que ele declara desta forma? Porque o homem ele tenta viver de algumas formas. O homem tenta viver pela força, o homem tenta viver pela lógica, o homem tenta viver e conquistar pelos seus méritos, o homem até mesmo tenta viver pela religião, mas a declaração bíblica não é nada sobre isso. Não é pela força do homem, não é pela lógica humana, não é pelo mérito humano e não é pela religião. Mas o fato é que o justo, ele vive da fé. Entenda que Paulo, quando declara isto, que foi declarado, obviamente, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, através do profeta, que o justo viverá da fé, o justo viverá pela fé. Quando Paulo diz isso, ele não está dizendo simplesmente que o justo, ele terá a fé, ou o justo terá uma porção da fé, mas ele declara, de fato, o que foi declarado anteriormente pelo profeta, é que o justo viverá da fé. Ou seja, segredo, e se há que há algum segredo nisso, para que nós venhamos entender a questão da fé, está nesta declaração: viverá da fé, viverá pela fé. Você vai ver essa declaração de Abacuque 3 vezes no Novo Testamento. Primeiro no texto que lemos, na palavra de Paulo, para os Romanos, capítulo 1, versículo 17. Segundo, no mesmo apóstolo Paulo, também escrevendo agora aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E também você vê essa declaração em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, pelo escritor dos Hebreus. Só que essa ideia de que ela é escrita é falada primeiramente, eu enfatizo isso para que você entenda, pelo profeta Abacuque, porque ela fala de uma fé que não é uma fé estacionada, não é uma fé parada. A palavra hebraica usada é a emuná. Por que ele usa a emuná? A emuná significa algo que está em movimento, algo que caminha, algo que anda. E quando ele declara que o justo viverá da emuná, ou seja, o justo viverá da fé,
ele está dizendo que é uma vida contínua. Então, quando ele fala do justo, aponta para uma classe, ele diz que esta classe vai ter uma conduta de vida, e essa conduta de vida é a fé que caminha, a fé que anda. Então, o que está sendo declarado aqui é um estilo de vida, uma continuidade, um estilo de vida. Porque a fé bíblica, ela não é um sentimento, a fé bíblica, ela não é um pensamento positivo. Muitos pensam que a fé é você confessar positivamente algo e aquilo vai acontecer. Muitos pensam que a fé é você declarar algo positivamente, pensar por muitas das vezes de forma positiva, falar por muitas das vezes de forma positiva e aquilo vai se tornar algo proveitoso para você. Mas fé não é isso. Fé não é esse sentimento humano e fé não é pensamento positivo, não é cruzar dedinho, não é trevo de 4 folhas, não é nada disso. Não é nenhuma superstição humana. Fé também não é nenhuma frase bonita, ou seja, declarar com palavras bonitas para demonstrar que eu tenho fé. Fé é o quê? É o que a Bíblia me demonstra que ela é. E a fé bíblica, ela é movimento. Fé não é algo estacionado. Por isso que eu te disse da ideia bíblica, a questão hebraica da emuná. Ela carrega isso: fidelidade, constância e firmeza em ação. Fé, de fato, é isso, algo que está sempre em constância, sempre em continuidade. Não é possível ter fé hoje e amanhã ter menos fé. Não é possível ter a fé hoje e amanhã, pela manhã, eu perder essa fé. A fé que habita em mim, você vai entender isso ao longo da palavra, dada por Deus, ela é algo compreendido a nós, como um presente de Deus para nós, que é algo que está sempre numa constância, sempre numa firmeza. E esta firmeza está sempre andando. Pense em algo que caminha para frente, algo que está sempre em movimento. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos, disse que eu vou ser bem rápido, e eu prometo que eu vou ser rápido, mas eu vou te dar alguns exemplos bíblicos da fé em movimento, da emuná, para que você entenda que todas as vezes que, quando foi exigido de um justo ter essa fé, ela foi colocada em prática de forma movimentada. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, conta a história de uma viúva. Essa mulher perdeu o marido, e o marido, vamos contextualizar, era um obreiro, e ela chega até o profeta e fala: meu marido servia, era servo de Deus, fazia tudo que era certo, agora ele morreu, ele deixou dívida, e os credores estão vindo aí tomar os meus filhos como um pagamento dessa dívida. Você conhece a história. A história diz, a Bíblia diz, né, e a história conta na Bíblia que essa mulher, ela só vai receber uma palavra do profeta. O que você tem em casa? Ela fala: tua serva não tem um pouco de azeite, só tem um pouco de azeite em casa. O profeta dá um direcionamento para aquela mulher, que ela precisava correr na vizinhança, buscar o máximo de vasilhas possível, para que o milagre acontecesse, né, posteriormente. Então, quando aquela mulher teve uma resposta para o seu problema, né, e muitas das vezes a nossa fé, ela é colocada em xeque, em questão, em prática, em questionamento, porque nós pedimos alguma resposta ou pedimos alguma provisão e logo a nossa mente, ela vai assimilar aquela provisão de uma forma bem rápida, de uma forma bem simples, de uma forma bem fácil. Não é mais fácil Deus fazer assim? Não era tão simples Deus fazer dessa maneira? Mas a nossa fé, ela vai sempre ser colocada em prova para que ela funcione nesse movimento. Então, o que ela precisava? Ela precisava pegar a vasilha, ela precisava entrar na casa, ela precisava fechar a porta, ela precisava derramar azeite. Então, tinha todo um processo, tinha todo um movimento, tinha todo um trabalho, tinha toda uma operação para ser feita. A história bíblica você conhece. Enquanto tinha azeite, enquanto tinha vasilha, o azeite era derramado. Quando acaba as vasilhas, o azeite parou de ser derramado. E o que o profeta diz para ela? Vai, vende, e você e seus filhos vivam do resto. Ou seja, o movimento que providenciou o milagre para a vida daquela mulher. Primeira coisa que ela teve que liberar ou obter para alcançar aquele milagre, a mudança na sua vida, a paz que ela precisava, era acreditar na palavra do profeta. Ela precisava ter a fé, a emuná, a fé em movimento. Então, movimentando aquela fé, acreditando na palavra do profeta, ela obedece, faz de tudo, pega a vasilha, entra em casa, fecha a porta, derrama azeite e ela experimenta de um milagre.
Então tem gente que quer viver milagre, mas quer viver o milagre sem se movimentar, sem movimento. Milagre, ele é alcançado com movimento, movimento da fé. Deus derramou azeite a ela, o azeite foi derramado, o milagre aconteceu porque ela andou pela fé. Então, para que a fé ela seja de fato manifesta na minha vida, é necessário ter movimento. Complemento isso com Tiago capítulo 2, versículo 17. O que Tiago diz na sua pequena carta? Ele fala que a fé que não tiver obra é uma fé morta. Ou seja, se não tem movimento, se não tem trabalho, se não anda, se não caminha, se não produz, a fé está morta. Tiago capítulo 2, versículo 17 nos demonstra isso. Vou te dar outro exemplo bíblico de uma fé em movimento, em crescente, ao ponto de contagiar a quem está perto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 48. Você vai ver uma batalha acontecendo, Davi contra Golias. Mas para Davi chegar ao campo de batalha e enfrentar Golias, foi necessário que a fé dele, a emuná, fosse tão grande que influenciasse quem poderia liberar eles para estar ali. Está acontecendo uma guerra, os filisteus estão afrontando o exército de Israel. Um gigante está batendo no peito e dizendo: eu quero ver quem é capaz de vir me enfrentar. Eu quero ver quem é cabra macho para vir aqui e me ganhar numa luta, 1 contra 1. O rei Saul, ele oferece dinheiro, oferece a mão da filha, diz que vai tornar príncipe, oferece tudo de bom e do melhor, mas nenhum guerreiro tem a coragem e a ousadia de ir para o campo de batalha desafiar Golias. Davi, que não era um soldado em questão ali, Davi, que não era um guerreiro do exército de Saul, é quem se coloca à disposição. E quando ele está diante de Saul, ele vai colocar-se à disposição dizendo: eu vou lá e vou enfrentar. Mas, obviamente, irmãos, que Saul de primeira iria rejeitar a fala de Davi. Por quê? Primeiro, pela lógica dele, ele diria: não posso mandar esse menino, porque primeiro ele vai morrer. E segundo, além dele morrer para o gigante, vai ser uma vergonha para mim, tendo tantos guerreiros fortes, tendo tanto bons soldados no meu exército, mandar um menino franzino lutar contra o Golias. Então, além de ser algo pela lógica humana impossível, para Saul era desonroso, seria uma vergonha. Então, o que faz com que Saul ele acredite em Davi e libere Davi para o combate? A fé em movimento na vida de Davi. Porque Davi começa a contar para Saul. E a história que Davi conta, ela contagia Saul. Porque ele diz: o teu servo, quando apacentava as ovelhas do pai, vinha o leão, e o leão pegava uma ovelha, eu ia atrás, abria a boca daquele leão e arrancava a ovelha lá de dentro. Quando ele tentava contra a minha vida, eu agarrava ele pela juba e matava aquele leão. Vinha um urso, agarrava uma ovelha, eu ia atrás, abria a boca daquele urso, daquela fera, daquele animal selvagem e arrancava a ovelha lá de dentro. Se ele tentasse contra a minha vida, eu matava aquele animal. Irmão, se eu contar uma história para você aqui de que eu matei urso e leão, você vai dar risada e vai falar que é a maior mentira que eu estou contando na minha vida. Mas o que faz Davi contar essa história de uma experiência particular dele e fazer com que Saul acredite naquilo? Palavras vazias não fariam Saul acreditar, mas a palavra que Davi dizia, ou seja, a história que Davi contava, demonstrava a fé que ele tinha em Deus, que era um Deus que deu vitória a ele sobre leão e sobre urso, que é o Deus que também daria vitória sobre Golias. Então Saul olha para Davi ao ponto de dizer: vai e o Senhor seja contigo, porque a fé de Davi contagia Saul ao ponto dele liberá-lo. Aí você vai ver, Saul vai querer colocar a armadura dele em Davi. Isso representava, ele estaria representando Saul. Davi, que diz que matou urso, matou leão, não consegue andar com o peso da armadura. Mas isso não vem ao caso. Ele vai e você conhece a história. Davi não recua, Davi não paralisa, Davi não volta atrás quando vê o tamanho do gigante, não diz que, me arrependi. O gigante é maior de perto do que de longe, o gigante é mais assustador de perto do que gritando de longe, então eu vou voltar, vou dar a última forma e desisto. Não, Davi não recua, Davi não paralisa, Davi não é dominado pelo medo. Pelo contrário, quando Golias vê Davi, ele ofende Davi, dizendo: vocês estão mandando cachorro contra mim, vocês estão mandando moleque para me matar. E Davi fala: você vem a mim com vara, você vem a mim com lança, você vem a mim com espada, mas eu vou até você no nome do Senhor.
quem tem a fé em crescente na sua vida, contagia o ambiente e mesmo diante de um gigante aterrorizante como Golias, não retrocede. Você conhece a história? Bastou uma pedrada na testa de Golias para que Davi vencesse. Puxar a espada do gigante, cortar a cabeça do gigante e o exército que estava recuado, então agora avançar e vencer aquela luta. Por quê? Tudo por causa da fé de um menino, tudo por causa da fé de um jovem, tudo por causa da fé de um simples pastor de ovelha. Então a fé que está em movimento, isso contagia, é evidenciada através das obras, é evidenciada através dos triunfos. Quer ver um outro exemplo? Eu só vou dar mais esse, nem vou dar mais. Marcos capítulo 5, versículo 27 ao 29. Você conhece a história? Estou falando da mulher do fluxo de sangue, a mulher que gastou tudo que tinha. O texto é claro e diz que gastou tudo que tinha nas mãos de muitos médicos. Ou seja, recursos não foram capazes de trazer a cura para ela. A medicina da época não foi capaz de trazer a cura para ela. Mas ela, quando vê Jesus passando, apertado por uma multidão, ela dá uma declaração: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. A ideia não é uma superstição. Do grego não fala de alguém que está dizendo: eu posso tocar nele e vou ser curada. Não, ela não usa a orla da veste de Jesus como objeto mágico. É uma convicção interior que vai ser expressa na ação da mulher. Ela não diz: se eu ver Jesus, ou não diz também: se Jesus me notar, eu conversar com ele, eu vou ser curada. Não, ela diz: se eu somente tocar. A fé começa agora a revelar 3 coisas na vida daquela mulher e que precisam se evidenciar em nós. O quê? Primeiro, a fé dela, ela é direcionada, e a fé, ela é direcionada única e exclusivamente a Jesus, não no acaso, não na sorte, não em homens, mas a fé é direcionada em Jesus. Outra coisa que a fé dessa mulher me revela, que a fé é objetiva, ou seja, ela sabe o que precisa ser feito, não inventa, não precisa de envelope, não precisa de campanha, não precisa de mirabolantes coisas para que alcance o objetivo. A fé dela é objetiva, é direcionada em Jesus, é objetiva em Jesus. E a última coisa, a fé dela é ativa. Emuná, fé em movimento, fé ativa. E mesmo nas suas limitações físicas e culturais. Por que culturais, Felipe? Porque aquela mulher era considerada imunda para a sociedade. E se ela fosse pega ali, ela podia ser apedrejada. Mesmo assim, a fé dela era tão grande que ela supera o medo de perder a vida para somente tocar na orla das vestes de Jesus. Se moveu, apesar das limitações, se moveu, apesar das possíveis condenações. Então a fé revela que era direcionada, objetiva e ativa. Não foi apenas um toque físico, porque Jesus diz que dele saiu virtude. Esbarrão, Jesus estava levando de um monte. Gente esbarrando nele um montão. Gente tocando nele tinha um monte. Mas o toque dela na orla fez sair virtude de Jesus. E ela recebe a sua cura por causa de uma fé que faz com que ela se movimente. Então há um pilar da nossa vida, é a fé. Eu estou caminhando para o fim. E a fé é isso, é algo que nos faz andar, não pela nossa vista, não pela nossa ótica. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Se a gente andasse pela nossa vista, se a gente andasse pela condição humana, se a gente andasse pelos nossos achismos, se a gente andasse pelos nossos sentimentos, se a gente andasse por diversas coisas terrenas e materiais, irmãos, nós não alcançaríamos nada, mas a nossa vida anda de fé em fé. E o problema hoje é o quê? Qual é o problema, Felipe? O problema de muita gente é querer uma fé sem viver uma vida de fé. Mas Paulo não está dizendo que o justo, ele não apenas começa pela fé e depois para. Ele diz
que o justo, ele vive pela fé. E ele vive pela fé em todas as circunstâncias. Ou seja, o viverá fala de todas as áreas. Vive pela fé quando falta recurso. Vive pela fé quando não entende porquê de tanta tribulação. Vive pela fé quando está doendo na alma ou doendo na carne. Vive pela fé mesmo quando tudo está na contramão, tudo parece contrário. Quando a lógica diz é impossível, não tem mais jeito. Quando o martelo humano é batido na terra e decreta sentença final, a fé vai na contramão da sentença terrena, porque ela sabe que está numa crescente, está em um movimento, e esse movimento me faz acreditar que a última palavra na minha vida nunca foi do homem. Que a última palavra na minha vida nunca foi terrena. A última palavra na minha vida nunca foi um diagnóstico humano. Eu prego para gente aqui hoje que talvez teve complicação quando nasceu, que talvez teve uma complicação na sua vida, e muitos achavam que não passariam mais, porque a medicina colocou a limitação. Irmãos, lembre-se sempre, a fé que habita em nós nos faz lembrar que a última palavra, ela não vem do homem. É clichê, mas é verdade. A última palavra vem do céu, vem do Senhor, vem dele para a minha vida. Então, quando o martelo na terra é batido, isso não pode alterar a minha fé. E é isso que é o sola fide. É isso que é somente a fé. Não é uma fé teórica bonitinha. Não é. Entenda uma coisa. Caminho para o fim agora. Chego no fim, já estava caminhando isso. Agora eu cheguei na linha de chegada. Preste atenção aqui. Porque se você entender isso aqui, a sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Porque a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Mas infelizmente, meu amigo Bruno, a nossa geração estragou o significado da palavra fé. Como assim, Felipe? Estragou. Nós transformamos a fé, Pedrão, em um sentimento. Nós transformamos a fé em algo morno, em um pensamento positivo, em uma torcida de que tudo vai dar certo. Mas a fé da Bíblia, ela não é um sentimento. Eu preguei isso para você. A fé da Bíblia, ela é uma estrutura. Por isso que eu te trouxe a palavra original hebraica, a emuná, a fé. A emuná não nasceu sozinha, ela brota de uma raiz. E a raiz dessa palavra, na antiguidade, é a palavra amã. O que é o amã, Felipe? Onde você está querendo chegar? Entenda isso. Amã significa ser firme, ser estável, dar suporte. Amã é uma imagem de uma coluna de ferro maciço que segura o peso de uma laje inteira. A palavra amã é o que provém a palavra amém. Ou seja, quando eu digo amém, o segredo está aí, tá? Quando eu digo amém, eu não estou dizendo apenas acabei minha oração. Eu não estou dizendo apenas encerrei o que eu estava pedindo. Eu não estou apenas assinando a minha oração. Mas quando eu termino a minha oração, amém, em nome de Jesus, amém. O fim da oração não é um tomara que aconteça. Não. A raiz da palavra amã fala de alguém quando declara. E quando você diz o amém, você está batendo um martelo e está dizendo: Deus, eu confesso que a tua palavra é firme, que o teu caráter é de confiança, e eu jogo o peso da minha vida em cima dessa estrutura. Quando você declara amém na sua oração, você está declarando com fé que confia em Deus e que você pode dar um passo, 2 passos, quantos passos forem, em segurança. O amém é uma assinatura de que Deus é essa coluna para a nossa vida. Só que o amém não pode morrer só na palavra, porque se morre só na declaração da oração, aí foi uma confissão positiva. O amém, o amã, continua e tem que virar a emuná, a fé em movimento.
E o que é isso? O que sai dos nossos lábios é a fidelidade declarada nos lábios, mas agora é a fidelidade na prática. Como assim? É eu me alegrar, mesmo tendo terminado a oração e não ter visto, Raquel, a situação mudar. Porque é bom quando a gente ora, Brian, e Deus responde na hora, mas isso é raro demais, né? A gente ora e a resposta quase nunca vem na hora. A mudança quase nunca vem na hora. Mas eu declarei, amém. Eu declarei em nome de Jesus, amém. E quando eu declaro isso e coloco a fé em ação, a emuná, eu coloco ela em movimento, eu agora estou acreditando. Nada mudou, mas o Senhor está me sustentando de pé. Por que que isso é para o justo? Por que que Paulo, Abacuque, por que que ele não declarou de que o homem viverá pela fé? Porque o homem é incapaz de acreditar numa melhoria de situação quando tudo está horrível. A nossa natureza vai nos tendenciar e dizer-nos que quando a situação está ruim é porque vai piorar ou acabou aquilo para nós. Mas quando a fé habita em nós, ou seja, quando Deus, na sua grandiosidade, na sua onipotência, na sua onisciência, coloca em nós a emuná, coloca em nós esta fé, nós acreditamos porque somos justos e estamos em ligação nele. Por isso quem está lá fora não é capaz de acreditar numa melhoria, em uma mudança, num milagre, a não ser com palavras vazias. Vai melhorar, eu acredito, vai mudar, mas a sua alma está angustiada. Mas aquele que está em Cristo, o justo, aquele que está no Senhor, em ligação, em conexão, em unidade com Ele, acredita, porque Ele nos faz acreditar. Você sorri em meio ao luto, você sorri em meio à dor, você sorri em meio ao choro. Que loucura, sorrir em meio ao choro. Sim, você acredita que Deus, Ele tem poder o suficiente para fazer. E a emuná me faz acreditar que o impossível para Deus é só uma questão, porque para Ele basta uma palavra para que em minha vida o milagre aconteça. A fé que se movimenta em mim é dada por Ele, e é por isso que só o justo é capaz de viver pela fé. Entenda isso, o Senhor compartilha algo em nós, é algo profundo, é algo tão lindo, é como se Deus, olhando para nós, Pedro, e vendo que a gente não tem capacidade de acreditar que as coisas podem ser melhor, que as coisas podem melhorar, que as coisas vão acontecer, Ele diz: eu sei que você é incapaz, porque a tua visão é limitada, o teu recurso é limitado. Tu pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana, tu pode enriquecer, mas o teu recurso sempre vai ser limitado. Tu pode cuidar da tua saúde, tu pode comer o melhor alimento, tu pode beber água, tu pode se cuidar saudavelmente, mas ainda assim a tua saúde é limitada. Então a nossa natureza é limitada, a nossa natureza tem essa limitação. Por isso que sem o Senhor na nossa vida, somos incapazes de acreditar que algo de sobrenatural pode acontecer a nosso favor. Encerra agora. Porque sorrimos em meio à dor? Porque a fonte da nossa alegria, Brian, não está na nossa conquista. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo de número 10. O povo está triste, e o que eles declaram? A alegria do Senhor. Não é a alegria do irmão, não é a minha alegria. A alegria do Senhor é a vossa força. O que me fortalece é essa alegria do Senhor, Brian. Só que aqui eu preciso te falar que tem algo lindo. Escuta isso aqui, e aqui eu acabo. Essa palavra hebraica falando da alegria, os mestres chamam, Brian, de uma palavra rara. Porque em toda a Bíblia, Bruno, você só vai ver essa palavra 2 vezes. Que palavra é essa? Redivá, a alegria do Senhor. Só aparece 2 vezes na Bíblia. A primeira é em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 27, que nesse versículo demonstra a natureza de Deus.
E a segunda é em Neemias 8:10. 2 vezes só que ela aparece. Mas o redivá não é uma alegria momentânea. O redivá não é uma alegria circunstancial, porque a nossa alegria é circunstancial. Eu ganhei algo hoje, fico feliz. O Flamengo ganhou hoje, o Bruno está feliz. Mas no outro dia estava triste, porque o Flamengo perdeu. Circunstancial. O redivá não é circunstancial. A força que nós temos é essa alegria que vem de Deus. Resumindo, é como se Deus, mais uma vez, olhando para nós, e dissesse assim: tu não pode ser feliz sozinho. Tu é incapaz de se alegrar diante de todas as circunstâncias. É por isso que eu sou a fonte e tiro algo de dentro de mim e coloco em você. Por isso que a alegria do Senhor, a redivá, é a nossa força. Porque é Deus compartilhando da sua natureza e colocando algo em nós. Tu está de pé porque tu é um justo, e o justo viverá pela fé. E tu está de pé porque Ele tem olhado para nós, tem tido graça, misericórdia e tem colocado algo em nós. Se a nossa fé fosse gerada por experiências, seria uma fé fajuta. Porque tem culto que a experiência é boa, mas tem culto que a experiência não é boa. Tem dia que tu vai cantar, né, Raquel? A igreja vira. Mas tem dia que tu prega, canta e não acontece nada. E aí? Se a tua fé tiver atrelada à experiência, fé fajuta. Se a tua fé está atrelada no que é seu, fajuta, mentirosa. Mas a emuná, a fé que habita em mim, me faz trabalhar, me faz movimentar, me faz crescer. E é esse pilar, Bruno, que sustenta a minha vida. Porque eu piso em cima dele sabendo: Deus está no controle da minha vida. Tu vai se deparar com situação que alguém vai olhar para você e vai dizer assim: como é que você consegue continuar mesmo diante da sentença, mesmo diante de tudo que está acontecendo? Se você for procurar a resposta humana, tu não acha. Se você procurar uma resposta lógica, tu não encontra. Mas você vive pela fé. E quem vive pela fé tem a certeza que o Senhor é quem sustenta a sua vida. Que o Senhor possa aflorar o sentimento em nossos corações. Eu vim hoje te pregar sobre um fundamento da fé cristã, mas além disso eu vim te trazer uma mensagem do céu para te dizer e te lembrar algo muito importante. O Senhor está tirando algo que pertence a Ele, depositando em nós, porque sabe a nossa pequenez, sabe a nossa limitação, sabe a nossa insignificância, sabe que nós não somos capazes. É Ele dizendo: eu te torno capaz, eu te torno possível, eu te faço conquistar, eu te coloco de pé, eu te faço estar aonde você está hoje. Será que você pode levantar as suas mãos se recebe essa palavra do céu para a tua vida? Se você recebe essa mensagem do céu, se a tua fé é aflorada não pela palavra do pregador, porque a minha palavra não tem poder para aflorar ou avivar a tua fé, mas o que pode e aviva a nossa fé é a fonte dessa fé. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é a fonte, ele é o processo e ele é o destino. Recebe isso, levanta a mão, por favor, levanta a tua mão. Levanta a tua mão que eu quero liberar algo da parte do céu para a tua vida agora. A banda labaxúria canta, a banda labaxúria cantarai. Eu quero liberar algo da parte do céu para a tua vida agora. Eu já acabei de pregar, mas deixa eu entregar o que Ele manda eu liberar sobre a tua vida hoje. A tua visão está sendo reaberta. Não é ótica terrena, é a visão espiritual.
A tua visão está sendo reaberta hoje. Tu vai voltar a enxergar com os olhos da fé. Tu vai voltar a enxergar com a visão da fé. Tu vai voltar a trabalhar, a operar, a fazer, a caminhar, porque a fé te movimenta, a fé te faz ir adiante. Recebe o que o céu libera sobre as nossas vidas nessa noite. Eu não sei você, mas eu não vim rever amigos hoje. Eu não vim bater papo. Eu vim levantar as minhas mãos para declarar: estou de pé, porque eu tenho um Deus que me sustenta. Então levanta a tua mão, pelo amor de Deus. Levanta a tua mão, santa. Abra a tua boca, santa. Porque hoje Ele aviva a fé no teu coração, renova a fé no teu peito e te faz acreditar que tudo não passa de uma fase, que tudo não passa de um momento, mas Ele é imutável, a sua palavra é imutável, o seu poder é eterno. Senhor, te adoramos, te exaltamos, te bendizemos nessa noite, e pela tua palavra, como o salmista declarou, que é lâmpada, que é luz, que nos dá direcionamento, que nos dá norte, que nos dá segurança. Eu libero, Pai querido, na direção do teu Espírito Santo. Eu declaro sobre a vida da tua igreja que não seremos mais os mesmos que murmuram, que questionam, mas seremos aquele que oraremos em nome de Jesus. Amém. Eu creio, tu faz, tu és o meu Deus, tu não me desampara. Em nome de Jesus declaramos, em nome de Jesus acreditamos, em nome de Jesus te bendizemos e te agradecemos. Se você pode levantar suas mãos uma vez mais para agradecer em louvor a esse Deus, adora em nome de Jesus.